Nós vamos agora convidar o Vicente, que é da CHP, né, a CHP Brasil. A CHP ela participou da nossa primeira edição, né, e o ano passado quem veio representando a CHP foi o Fábio França, né? É uma empresa nacional, né, uma empresa também jovem, né, Vicente? Uma empresa que surgiu lá, o Rodrigo conhece bem, né, lá na COP, né, junto com, no programa de mestrado de um dos diretores da empresa, e a partir dali ela ganhou corpo e hoje é uma empresa que produz tecnologia nacional na área de motores a biogás, né? Então, uma experiência muito interessante, né, da importância que tem as políticas públicas, o incentivo à inovação e a novos negócios, tá? Então, o Vicente vai falar um pouquinho. Né, o Instituto Federal Fluminense, né, por meio do Polo de Inovação, tem uma parceria com a CHP, no sentido de estar desenvolvendo também produtos, né, e melhorando aí, uma parte da geração de energia a partir dos motores, tá bom? Então é interessante aí. E as perguntas, se vocês tiverem, vamos deixar para o final do bloco, né, do painel, tá, para vocês estarem fazendo aí a pergunta. Bom, pessoal, vou passar agora a palavra para o Vicente Guedes, né? Ele é engenheiro eletricista e ele no caso, ele trabalha na gerência de projetos de viabilidade junto à CHP Brasil, tá bom? Passa a palavra. Boa tarde. Como o Adriano falou aí, meu nome é Vicente, sou engenheiro eletricista, eu trabalho na CHP Brasil. A CHP Brasil ela é uma fabricante nacional de grupos geradores que são movidos pelo gás natural e pelo biogás. Estou há 2 anos lá e está sendo um aprendizado muito bom. Eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre a empresa. Pode passar. Bom, quem somos, né? Como eu falei, a gente é uma empresa 100% brasileira. A gente tem uma fábrica que ela fica lá no bairro do Jacaré, no Rio de Janeiro. E lá que a gente, tanto a parte de escritório quanto a própria linha de produção, a própria fábrica fica lá. Então é um espaço bem otimizado, que todo mundo se encontra, todo mundo tem contato, tanto a diretoria quanto o pessoal que trabalha no próprio chão de fábrica também. Nossas principais áreas aí, dos nossos projetos, a gente tem a cogeração, que é o aproveitamento de energia térmica a partir de uma energia elétrica, né? Pode ser uma energia térmica para gerar água quente, para gerar vapor, ou para gerar até frio, através de ilha de absorção. E trabalhamos bastante com geração a gás natural em horário de ponta, que tem viabilidade boa, principalmente em indústria, né, que tem uma tarifa cara no horário de ponta, e o biogás também, que é um dos nossos principais focos aí, que eu vou dar um trabalho aí, mas vai ser o maior foco aqui dessa apresentação. A gente tem grupos de geradores aí de até 500 kW, 600 kVA. Então temos tantos para aplicação, temos motores, né, equipamentos tanto para aplicação pequena, até residencial, até para uma aplicação maior de médio porte e com 500 kW, né? E nós na nossa industrialização, ou seja, nos componentes do gerador, 80% dos componentes são nacionais. Isso aqui é um grande diferencial aí do nosso produto, porque a maioria dos grupos geradores hoje, que trabalham com gás natural, com biogás, eles são importados, né? A CHP Brasil é uma das poucas empresas nacionais que trabalham nessa área. E os diferenciais que a gente considera aqui da nossa empresa, a gente trabalha bastante com modularidade. O que é modularidade? Você imagina uma planta, por exemplo, de 1 megawatt. A gente não tem motor de 1 megawatt, mas a gente tem a gente poderia botar 2 motores de 500 kW, por exemplo. Acontece muito de uma planta industrial, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, de ter alguns períodos que a carga está mais ociosa, né, que a linha de produção não está tão forte, não está tão aquecida, e, consequentemente, a carga dele cai, a demanda dele cai. Então, o gerador, se tivesse um gerador apenas de 1 megawatt para atender essa carga, ele estaria trabalhando com uma carga baixa, 30% da carga. Já 2 geradores de 500 kW, a gente pode desligar um gerador
e fazer com que o outro trabalhe na sua melhor eficiência. Então, esse é um dos grandes diferenciais nossos aí para manter a eficiência da planta, mesmo em períodos, tanto nos períodos aquecidos quanto nos períodos mais ociosos, que é o que a gente está vivendo agora na crise, né? Tem muita indústria com gerador grande aí que está passando por essa dificuldade. E outro diferencial nosso é o nosso baixo custo de OEM. Como eu falei, a gente tem a maioria das peças são nacionais, a gente fica aqui no Rio de Janeiro, a gente fica muito próximo, a gente tem um fácil acesso aqui. Nossas peças, se algum motor, algum gerador que der problema em campo hoje, ele precisar trocar alguma peça, no dia seguinte a peça já vai estar lá em campo com o cliente. Então, se fosse um importado, também já seria um processo mais demorado, mais desgastante. Então é isso, pode dar uma passadinha. Aqui eu vou falar um pouco sobre a história da empresa. A CHP Brasil, na verdade, ela não foi criada em 2005, mas ela começou a ser desenvolvida em 2005 através de um trabalho de conclusão de curso de um dos sócios da empresa, que é o Leonardo. Ele é engenheiro mecânico formado na UFRJ, e o trabalho de conclusão de curso dele foi desenvolver um motor a gás natural. Isso em 2005, o motor a gás natural nacional era uma utopia, né? O pessoal nem acreditava. Se alguém falasse motor a gás natural, hoje ainda tem uma certa resistência, mas na época então era muito maior. Então realmente foi um marco, assim, foi um trabalho bem legal que ele fez, que ele desenvolveu o motor, que ainda até então não tinha essa área aqui no Brasil, era muito motor a diesel, gás natural, ninguém falava nada. Aí o trabalho de conclusão de curso dele ele desenvolveu esse gerador. Em 2006 ele conseguiu uma verba de apoio de pesquisa e de desenvolvimento da FINEP. Então ele conseguiu botar aquele trabalho de conclusão de curso que ele fez na prática. Acho que é o sonho de todo engenheiro aí que se forma aí fazer o que você estudou na faculdade virar alguma coisa, né? Então isso aí foi realmente uma bênção aí que ele conseguiu. E em 2008 esse gerador que ele desenvolveu na FINEP, ele foi para uma estação de tratamento de esgoto no Rio de Janeiro, Estação Alegria. Então, em 2006, né, a gente já tinha uma geração a biogás com biogás produzido do esgoto, né? Em 2008 que foi, na verdade, esse gerador que ficou pronto, e em 2011 que foi criada a CHP Brasil, a partir desse aprendizado que teve tanto no desenvolvimento desse grupo gerador, no trabalho de conclusão dele, mas o aprendizado que os outros sócios deram também, acho que no próximo slide eu vou falar um pouco. E em 2012 começou a criar o portfólio de produtos, a gente começou a fazer um trabalho mais comercial mesmo. A gente criou o produto, a empresa foi toda estruturada para começar a vender gerador, só que o principal modelo de negócio nosso é ofertar economia com relação à rede elétrica da concessionária. Em 2012, o que aconteceu? Teve uma medida provisória do governo que fez baixar muito o preço da energia elétrica do Brasil. Então, a empresa foi criada num momento que não foi muito bom, porque o preço da energia caiu muito nesse ano. Então, no primeiro ano, a gente praticamente não vendeu muito gerador, a gente passou uma certa dificuldade. Só que aí veio em 2013, como alguns aí devem saber, que essa medida do governo brasileiro não foi muito eficaz. O preço da energia, a tarifa da energia, ela foi reduzida, mas logo depois uma série de conjunturas fizeram com que ela aumentasse de novo, muito mais do que era antes. Então, o que aconteceu foi que, em 2013, a tarifa de energia elétrica realmente deu um salto, né? Então, consequentemente, isso viabilizou muito a nossa solução. E, a partir de 2013, 2014, 2015, a gente começou a vender mais, começou a ofertar mais nosso produto nos clientes aí. Então, em 2015, a gente chegou a 20 mega instalados. Em 2016, entrou um fundo de investimento, que é esse INSEED,
Esse fundo de investimento é um fundo vinculado ao BNDES. Ele é um fundo voltado para incentivar empresas que trabalham com fonte alternativa. Então, eles identificaram a CHP como um potencial negócio aí interessante e eles investiram, conseguiram uma participação na empresa e a empresa conseguiu dar mais um passo de estruturação, né? Então, ela saiu de uma empresa de pequeno porte, de no máximo 10 funcionários, para já chegou a perto de 30 hoje, que é o que tem, né? Ainda é pequeno, mas em comparação ao que era, a gente já tem bastante coisa. E desses 20 megawatts, 20 e poucos que a gente tem, hoje eu posso dizer que 80% ainda é gás natural, mas 80%, 90% eu diria que é gás natural. Mas a gente tem uma meta aqui, um foco que é inverter essa proporção. A gente enxerga que o biogás tem um potencial maior do que o gás natural e a gente estima que nos próximos anos o biogás vai começar a ser o nosso principal produto, né? A principal fonte aí. Pode passar, Adriano. Uma das nosso diferencial também é que a gente conseguiu desenvolver um motor. Antes de falar sobre isso, eu queria explicar como é que a gente trabalha no sentido de produção do motor. A gente compra os motores a diesel e, com a experiência que a gente tem do gás de uma empresa que fazia retífica, que alguns sócios da CHP Brasil faziam parte, e mais uma empresa de diesel que outros sócios também faziam parte. Então, a gente pegou uma experiência, um know-how interessante, a gente conseguiu desenvolver um gerador a gás natural com uma alta eficiência e com 80% de produto nacional. Aqui, esse gráfico aqui é um laudo que a gente fez no Instituto Lactec. Esse instituto é um instituto bem conceituado lá do Paraná, que a gente enviou um equipamento para eles testarem nossa eficiência, né? O CHP 400 que a gente mandou. E aqui é um teste de carga, né? Para calcular a curva de consumo dele. O que é esse teste? Você seleciona o gerador para trabalhar com diferentes tipos de potência. Você identifica quanto que foi o volume calculado ali, quanto que foi o volume que ele consumiu, quanto que foi a potência elétrica que ele gerou. A partir do volume consumido, você consegue calcular quanto que foi a energia que ele consumiu. E você tendo a potência elétrica, dividindo a potência elétrica pela energia consumida, você tem a eficiência do gerador. Então, o teste foi basicamente isso. A gente botou ele em várias potências diferentes. E, como vocês podem ver, o gerador, esse primeiro gráfico aqui é eficiência, né? Quanto menor a potência dele, menor a eficiência. Então, é uma reta praticamente linear aí. É uma reta linear aí que é até importante, assim, né, aquilo que eu falei no começo, que o gerador trabalhar com uma carga baixa é muito prejudicial, tanto para a eficiência até quanto para o desempenho do motor também, pode ter até alguns problemas mecânicos. E na ponta da curva ali chegou a eficiência máxima, que foi de 41% de eficiência elétrica, que é para uma carga aí de 321 kW. Para uma carga de 250 kW, que é o que a gente recomenda para trabalhar 24 horas por dia, que está marcado ali em vermelho lá embaixo, está uma eficiência de 39%. Posso garantir aí que é, com certeza, uma das melhores eficiências que tem aí no mercado. Pode passar. Eu vou falar um pouco também, né, como esse fórum é bem voltado para a energia renovável. Eu vou começar a fazer uma visão geral das fontes renováveis, tirando o biogás, né, falar uma coisa geral, principalmente eólica e solar. Depois vou aprofundar um pouco mais no biogás. Então, pode passar, Adriano, por favor. Aqui a gente tem um gráfico da expansão eólica no Sistema Interligado Nacional. Vocês podem ver aqui que em 2005, praticamente não tinha nada de usina eólica no Brasil.
E em 2004, que começou o Proinfa, começou a incentivar a fonte de energia eólica, começaram as primeiras usinas, ainda com uma coisa muito forçada, né, que ainda não tinha muita viabilidade, tanto financeira, até técnica, estava engatinhando muito nesses primeiros anos, mas a partir de, se não me engano, 2009, teve o primeiro leilão A-3 de energia eólica, que é aí que começou a ser vendidos os projetos, que a fonte eólica começou a decolar. Então, hoje você tem, em 2017, aí, 11 gigas instalados de energia eólica, e a previsão é que 2018 chegue a 13,5. Então, isso é bastante coisa mesmo, se você for considerar que há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, não tinha nada, né? Então, esse crescimento da energia eólica do Brasil é uma coisa bem, assim, por ser uma fonte renovável, acho que até para a gente se orgulhar, com algumas ressalvas, né, que eu vou falar daqui a pouco, mas essa expansão aí é bem interessante. Pode falar. Aqui, para continuar falando um pouco sobre a energia eólica, esse relatório aí é um relatório que é bem interessante aí, quem quiser também consultar. Eu consigo ele no site do ONS. O ONS é o Operador Nacional do Sistema. O que esse relatório dá? Ele dá o balanço energético da geração de energia, do consumo de energia, do intercâmbio entre energia entre as regiões do sistema para cada dia. Então, como vocês podem ver aqui, no Brasil ele é separado eletricamente em 4 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. E aqui representa Itaipu. Essas setinhas aqui entre uma região e outra representa quanto que foi a transferência de energia entre cada região. E em vermelho aqui, essa coluna é o que foi verificado e o que foi programado no dia. Pode passar aí que tem uma animação. Eu queria focar aqui para a região Nordeste. Ficou meio pequeno, mas se vocês forem ver, a carga da região Nordeste no dia 18/9, ou seja, anteontem, segunda-feira, foi de 9.700 megawatts médios no dia. Tá? Desses 9.700, 6.184 foi geração eólica. Ou seja, 63% da geração da carga do Nordeste foi suprido pela energia eólica por uma fonte renovável. Isso aí é uma coisa que há pouco tempo a gente nem imaginava, né? E foi um desenvolvimento bem rápido aí que teve da geração eólica. E outra questão que eu queria ressaltar é que o reservatório da região Nordeste está com 10% apenas de volume útil de energia armazenada, né, em relação ao total. Ou seja, a energia eólica está contribuindo muito para que a situação que já é crítica não fique ainda mais crítica. Porque se não tivesse a geração eólica ali, o reservatório estaria ainda mais baixo, a situação estaria mais crítica, já poderia ter alguns procedimentos de racionamento, né? Talvez nem tanto, mas provavelmente, em vez de estar em 10%, poderia estar em 5%, por exemplo. Então, a energia eólica está contribuindo bastante para não cair tanto o reservatório do Nordeste. E o terceiro ponto ali, eu só queria ressaltar que mesmo com a pouca contribuição de energia hidrelétrica no Nordeste, ele ainda assim está exportando energia para as outras fontes, para as outras regiões, na verdade. Então, a fonte eólica no Nordeste está com um peso bastante grande nisso aí. Então, pode passar. Aqui eu só botei um gráfico aí, só para falar sobre a questão da complementaridade que tem entre a energia eólica e a hidrelétrica. Em azul ali, você pode ver que a geração mensal de energia, né? O eixo horizontal ali está de 1 até 12, que é de janeiro até dezembro. Se você for ver ali, o pico do azul está em janeiro, porque é o período úmido. No período úmido, a hidrelétrica gera mais. Chove mais, então gera mais. E quando vai chegando para o meio do ano, a seca começa a vir, a hidrelétrica praticamente não gera. Em compensação, a eólica é o contrário. A eólica gera pouco no período úmido, e no período que a hidrelétrica quase não está gerando,
a eólica vai e gera bastante. Então, é uma complementaridade, elas se complementam muito bem, as duas fontes aí, né? Pode passar, Adriano. Falar um pouco aqui da evolução da fonte solar, né? Esse gráfico aí, ele não está por potência instalada, tá? Ele está por número de instalações. Então, aquele 4.800 é quanto que teve de novas instalações no ano de 2016, que também é uma coisa que está evoluindo bastante, né? Em 2012 praticamente não tinha nada. Em 2012 que foi quando a ANEEL lançou a resolução 482, que incentivou a geração distribuída, a energia solar. E a partir daí, principalmente a partir de 2015, que teve a resolução 687, que aprimorou a resolução 482, que começou a realmente crescer mais. Então, hoje a gente tem um cenário bastante interessante de crescimento da eólica e da solar, cada uma da sua maneira, né? A eólica ela tem uma característica de ser uma fonte com usinas maiores, da ordem de grandeza de megawatts. A solar não, a solar é uma geração mais distribuída, mais residencial, mais comercial, que a ordem de grandeza já é quilowatt, né? Mas, percentualmente, as duas estão avançando bastante. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco dos pontos críticos aí que tem a expansão dessas fontes renováveis para o sistema como um todo. Porque o sistema do Brasil está todo interligado, então qualquer falha, qualquer falta, qualquer defeito pode ser não visto somente no local de defeito, mas ele pode ser propagado para outras regiões também. Então, um dos problemas da eólica é que é muito difícil ter uma previsibilidade do vento, né? O ONS, que é o operador nacional, ele está até investindo forte para ter uns modelos que você tem uma capacidade de prever, de umas ferramentas que você pelo menos tenha uma ideia melhor da previsão, porque isso pode impactar muito numa variação instantânea com relação ao sistema, né? Uma queda muito grande de geração é quase perceptível para o sistema como um aumento de carga. Então, a partir do momento que essa fonte vai ficando mais inserida no sistema, essa variação ela tem um peso maior. Então, isso é bem importante. Aquele gráfico ali é um gráfico diário de geração eólica, né? Botei ele pequeno, mas também não precisa ser grande, porque a ideia é você ver que ele não tem um horário, a geração eólica não tem uma curva definida, né? O ponto máximo pode ser em qualquer hora do dia. Você não pode falar, a eólica gera mais à noite, gera mais de manhã. Não, isso aí varia muito de acordo com o vento. Outro ponto crítico é que a eólica, em grandes ventos ou em ventos muito baixos, né, em calmarias, tem um sistema de proteção que isola a fonte eólica, que para a turbina, porque senão pode dar problema mecânico, pode desconectar do eixo, etc. Então, se tiver algum evento meteorológico extremo, tanto para cima quanto para baixo, a geração eólica ela para. Isso também é uma outra queda brusca que complica um pouco o trabalho do operador nacional, né? O cara que está ali no ANS, que está visualizando toda a geração instantânea ali, ele tem que estar atento para tomar, ele tem que estar preparado para tomar ação em caso de acontecer esses fenômenos, né? Então, exige um treinamento maior dos operadores, um treinamento diferenciado. E outra questão também para a estabilidade, que os aerogeradores, diferentes dos grandes geradores, das turbinas, turbina de hidrelétrica, turbina de termoelétrica, elas têm uma inércia muito grande. A inércia é importante para o sistema porque, em caso de algum curto-circuito na rede ou qualquer tipo de falha, o sistema, como ele é todo interligado, ele tem uma capacidade de responder. Quanto maior a inércia, maior é o tempo de resposta, de acordo com o tempo de resposta ao problema. Então, se, num determinado momento, tem muito aerogerador operando sincronizado e pouca
turbina hidrelétrica, pouca turbina termoelétrica, e tiver uma falta nesse momento, então pode ser que a estabilidade não responda tão bem quanto responderia numa situação hidrotérmica, né, com geração hidrelétrica e térmica. Pode passar. Agora eu vou falar dos pontos críticos do solar. Aqui eu estou focando mais no solar, que é o tradicional aqui, que está mais desenvolvido aqui no Brasil, que é em paralelo com a rede, sem baterias, né, sem acúmulo de energia, e com inversores para transformar a energia gerada em tensão contínua para em tensão alternada para se conectar à rede. Então, esses inversores, eles são equipamentos eletrônicos, eles têm tiristores, eles acabam gerando harmônicos na rede. Então, isso acaba contribuindo com uma perda da qualidade na energia da rede da concessionária. E aqui também, é mais um gráfico que eu tirei do ANS. Eles estão agora, se você entrar no site do ANS, você consegue visualizar instantaneamente quanto que está sendo gerado nesse momento no Brasil. Você pode filtrar por fonte. Se você quiser saber quanto de solar que está sendo gerado agora, eles dão esse gráfico aqui que vai atualizando, não sei se é minuto a minuto ou a cada 2 minutos. Aí eu tirei esse gráfico aqui, que foi do dia 18 também. Então, essa curva da geração solar, ela é bem, acho que nem precisa explicar, né? Ela só gera no período que tem sol. No período de noite, você vê que não tem geração nenhuma. Pode passar aí que tem uma animação. Se vocês forem ver ali, teve uma queda brusca, que passou de 259 para 158 mega. Como ainda isso é uma potência muito pequena para o sistema nem reconhece isso. Mas num cenário que... Pode passar aí que eu tenho 30%. Isso aí foi uma queda de 40%. Se numa situação que o solar poderia representar, por exemplo, 20% da geração do Brasil inteiro, esses 40% já seriam uma queda de 8% aí no total. Então, quanto mais a inserção dessa fonte vai ficando, mais tem esse problema, né? Ainda tem a questão do desbalanceamento da rede, que a solar ela tem muitas gerações que são monofásicas, né? Então pode acontecer de um determinado momento uma fase está exportando, a outra está no sentido contrário, né? Isso também é meio complicado para a concessionária. Isso. E também, isso aqui eu botei justamente para criar uma provocação com biogás, né? Porque o solar, se tiver qualquer problema na rede, se tiver uma falha, por exemplo, tem uma usina solar aqui no IFE agora. Se der algum problema aqui na rede da Ampla, o IFE vai ficar sem energia. Mas, porque o solar ele não tem a capacidade de gerar como ele não tem o armazenamento da bateria, né, que eu estou considerando aqui, ele não tem a capacidade de abastecer aqui a carga interna, que já a geração a biogás conseguiria, né? Aqui, então, eu vou começar a falar do biogás, que é o nosso foco, é o foco da minha empresa também, que ela tem tem alguns contras em relação à solar, à eólica, mas pode ter certeza que ela tem muito mais pontos a favor do que contra essas outras fontes, né? A gente chama lá na empresa de fonte de energia completa. Por quê? Ela te dá segurança energética, segurança ambiental e segurança alimentar. Pode passar. A segurança energética, por quê? Como eu falei, qualquer tipo de falha ela pode ficar isolada da rede da concessionária. Se você tem um sistema isolado da rede, que a Ampla não está chegando, a Light não está chegando, você pode fazer um aproveitamento de biogás ali, com dejeto, com matéria orgânica, com alguma coisa que você tiver. Ela não tem essa dependência da rede. E ela pode gerar não só em horários determinados, de acordo com o vento, de acordo com o sol. Ela pode gerar continuamente 24 horas por dia, horário de ponta, enfim. Segurança alimentar é porque ela produz biofertilizantes, né, o adubo. Ela não compete com a produção de alimentos, diferente por exemplo, no setor sucroalcooleiro, aí, que você tem que escolher entre o álcool e o açúcar, né?
O biogás ele é um resíduo, que ele gera um resíduo que é o biofertilizante, e ele dá mais uma estrutura econômica para o setor agropecuário aí. E a segurança ambiental, né, que ele tem a capacidade de diminuição na emissão de gases de efeito estufa e redução na contaminação do solo e lençol freático. Então é a fonte de energia completa, aí, o biogás. Aqui eu vou falar um pouco da parceria que a gente tem com o Christian, né? Eu acho que ele já explicou muito melhor do que eu o sistema VIT, mas mais tarde aí eu vou passar um pouco sobre os projetos que a gente já tem. Mas, basicamente, a nossa parceria é mais voltada para plantas de biogás do setor agropecuário, tanto para suinocultura, para gado, para avicultura. E a AVIT ela entra com a parte da automação do biodigestor, com a parte da dessulfurização, pontos de medição, e a gente entra mais com a parte da geração de energia em si. Então, acaba que uma empresa completa a outra, né? E está sendo um sucesso essa parceria nossa aí. Aqui, só um slide falando sobre o AVIT também, mas eu acho que já pode passar, porque o Christian falou mais. E aqui, eu vou falar um pouco só sobre a resolução 482/1087, que proporcionou esse crescimento na geração distribuída e desenfreado, né? Nessa resolução, a ANEEL determinou que você pode exportar energia para a rede e ser compensado não financeiramente. Você não ganha dinheiro por mandar energia para a rede, mas você ganha crédito. Esse crédito você pode usar futuramente, em um período que o gerador estiver em manutenção, você pode ficar tranquilo que você não vai pagar para a rede da concessionária, porque você tem um crédito, você tem um banco de energia ali acumulado. E, além de você gerar crédito para abastecer seu próprio consumo, a resolução ela te dá algumas possibilidades de uso desses créditos, né? Que é a primeira geração compartilhada, ou seja, ela permite que você gere energia num local. Por exemplo, aqui no IFE a gente tem uma geração a biogás, que ela está dimensionada para uma geração maior do que o que a gente realmente precisa. Então, ela gera crédito. Esse crédito a gente não vai usar nunca porque o consumo é baixo, é mais baixo do que o que a gente está gerando. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode buscar algum interessado, algum cliente interessado, alguma indústria, algum comércio, uma indústria que fica aqui perto pode estar interessada em comprar essa energia da gente. Então, a resolução ela permite essa questão. E desde que seja na mesma área de concessão, tá? Se a gente gera energia aqui na área de concessão da Ampla, a gente não pode vender, né, mandar os créditos para a Light, por exemplo. O autoconsumo remoto ele permite que uma unidade consumidora que está gerando energia, esses créditos podem ser de uma outra unidade do mesmo dono. Poderia ser, no nosso caso aqui, no exemplo que eu dei, os créditos gerados poderiam ser utilizados em outro IFE que não tenha geração, entendeu? E a questão do condomínio, que se tiver uma geração num local que tem várias unidades consumidoras no mesmo terreno, né, que é caracterizado como um condomínio, esses créditos eles podem ser divididos pelos condôminos. Ou seja, se você tem um prédio, uma geração de energia num prédio, que está gerando excedente fotovoltaico, eólico, biogás, o que for, você pode distribuir esses créditos para cada um dos apartamentos. Então, você pode fazer com que, se é um prédio de 10 apartamentos, cada um receba 1/10, 10% aí dos créditos. Isso é bem interessante também. E a última é o tradicional, que você gera créditos para abastecer na própria unidade consumidora. Então, esses modelos aí que a resolução forneceu, que realmente facilitou muito o modelo de negócio da geração distribuída no Brasil. Aqui eu vou fazer só um estudo sobre alguns slides sobre a viabilidade econômica do biogás para consumidor rural, para agropecuária, tá? Aqui eu fiz um gráfico com a tarifa de cada a tarifa rural
de algumas das principais concessionárias aí que tem no Brasil. Vocês podem ver que a campeã é a Light, né? A Light tem 58 centavos a tarifa rural, e a mais baixa ali é a CPF Paulista, que é 34, se eu não me engano. Tá? Pode passar. Então, no biogás, você não paga pelo combustível, né? Você não, diferente do diesel, do gás natural, você não paga pelo combustível que está entrando no seu gerador. Então, na verdade, o custo que você tem é o quê? É o custo de operação, de manutenção, custo de deslocamento do seu pessoal para fazer o serviço. E esse custo, assim, comparado com a tarifa, ele é bem baixo. Eu botei aquela linha vertical, horizontal ali, representa o custo do biogás, que está por volta de 10 centavos por quilowatt-hora, enquanto a tarifa fica 58 até 34. Isso vai depender um pouco de qual área, se a gente tem equipe própria ou não, mas fica entre 8 e 12 centavos por quilowatt-hora o custo de manutenção de uma usina biogás. Aí pode passar aí? Então, a economia que você teria nesse caso seria a tarifa menos o custo. Então, para a Light, por exemplo, a cada energia elétrica gerada, cada quilowatt-hora gerado, você teria um ganho de 48 centavos. O CPF Paulista, que é o pior caso, a pior concessionária ali em termos de valor, né, você ainda assim teria 24 centavos para cada quilowatt gerado exportado para a rede, né, que não deixa de ser atrativo também. E no próximo aí eu botei... Pode passar. Aí eu considerei um cliente fictício, com uma planta de geração de energia biogás, com capacidade de 250 kW elétrico de geração, que tem um consumo da planta de 35 kW elétrico, porque a planta de biogás, ele, além do gerador, ele exige compressor, exige bombas, então você tem uma perda de potência aí, então a energia líquida fica 215. E considerando que ele vai ficar gerando 80% do tempo disponível, né? Ou seja, é uma planta que tem capacidade para atender 80% do... que tem gás, tem biogás para atender 80% da produção aí. Então, vocês podem ver aqui que, no caso da Light, ficou meio claro, né? Mas a economia mensal está em R$59 mil por mês. Não é por ano, é por mês. Então... no cálculo daquele custo que ele tem com a concessionária no meio rural, ele considera os créditos ou não? Não. Aquele custo é de operação e manutenção. Os créditos... Ele paga com taxa, com imposto bruto, né? Isso, aquela tarifa ali de 48 centavos da Light já é com TUSD, com TE, com imposto, com tudo. É uma tarifa cheia. Porque tem gente que nem isso não consegue descreditar. Hoje o custo para desfazer o Mato Grosso está 650. Está mais caro ainda, né? Então, assim, vocês podem ver que até tem alguns locais que é até mais caro que isso, né? Então, pode passar. Então, chegou uma economia de 59 mil, o payback é bem atrativo, fica entre 10 e 30 meses, vai variar de acordo com a planta. Então, o biogás, né, diferente da fonte solar, por exemplo, que a gente trata o payback em anos, o biogás a gente trata o payback em meses, né? Tem algumas variações, vai depender se o cara já tem... Aqui eu já estou considerando que é uma planta que já tem um biodigestor. Se tiver, claro que se tiver que ter um investimento do zero, o payback vai ser um pouco maior, mas é compreensível também, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que os 30 meses já é bem para cima, né? Então, as pessoas ficam assustadas normalmente com o investimento, que pode ser um pouco alto, mas vocês podem ver que a economia também é bem alta, o retorno é bem rápido, né? Então, acaba valendo a pena. Ainda tem a questão de que a tarifa rural ela é fortemente subsidiada pelo governo. Então, aqui é um gráfico aqui da ANEEL. A maior fatia aqui do gráfico PITS é a tarifa rural. A tarifa rural é que mais tem subsídio, ou seja, os outros consumidores que não são rurais, eles acabam pagando um pouco mais pela energia, porque o governo incentiva o setor agropecuário através de uma redução na tarifa. Então, hoje, a tarifa rural, a gente pode dizer que ela está artificialmente baixa.
E o governo já sinalizou que esses subsídios eles podem sofrer algumas revisões, né? Ou seja, pode passar. A economia pode ser ainda maior. A economia pode ser ainda maior do que aquele, né? Porque no momento que esse subsídio cair, aquela tarifa de 50 centavos pode virar 60, 70 centavos. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouco das plantas em operação da CHP. Eu só estou focando mais só na parte do biogás. Aqui é uma indústria de compostagem que fica no Rio Grande do Sul, que ela gera energia, ela gera o biogás através de dejetos de citricultura e avicultura. 250 kW elétrico, funciona 16 horas por dia, exportando para a rede. E lá ainda tem o sistema de cogeração, que ele aproveita a energia térmica do motor para aquecer o biodigestor, né? Acho que o Christian até chegou a falar um pouco sobre isso, que o biodigestor, em períodos frios, ele tem uma eficiência menor. Então, a cogeração passa a ser importante porque essa energia térmica ela serve para aumentar a produção do gás, aumentar a produção do biodigestor e aumentar a produção elétrica. E lá tem uma capacidade ainda para expansão de 1 mega, que deve aumentar aí nos próximos meses. Pode passar. Na fazenda Trevisan, no Paraná, é uma fazenda de gado leiteiro, 100% confinado. Isso quer dizer que o gado não fica em pasto, ele fica em um galpão. Até para otimizar também a captação dos dejetos dele, né? E são 500 vacas em ordenha, lá uma geração de 180 kW elétrico, exportando para a rede também. E tem um sistema de cogeração, só que lá ele não é para o de biodigestor. Se não me engano, lá é para esterilizar, para limpar alguma coisa. Lá tem 2 biodigestores também. Ali bem, no Rio Grande do Sul, a gente startou em abril desse ano, fevereiro, por aí. É uma granja de suinocultura com 5.500 matrizes, é a unidade de produção de leitão. São 250 kW elétricos instalados lá, ele gera 24 horas por dia. É mais ou menos parecido com o exemplo que eu dei ali, né? Só que lá ele tem uma capacidade instalada maior do que a geração dele. Então, a energia não chega a exportar, ela é abatida ao próprio consumo da planta. E lá tem 2 biodigestores e lá a gente tem o sistema VIT, com análise, medição, dessulfurização, que atua nos biodigestores e na própria linha lá do gás. Pode passar. E na Fazenda Alma, lá em Minas Gerais, também é uma granja de suinocultura. Lá são 10.000 suínos em terminação. Você pode ver que é bem mais do que o Alibem, né? Porque lá na Alma também tem uma capacidade de expansão lá, né? Está previsto até para a gente fornecer mais gerador. E lá também são 250 kW elétrico, 24 horas por dia. E ele vende essa energia excedente para uma indústria ali perto. Então, a energia gerada, além de abater 100% do consumo dele, a conta de energia dele vem zerada, ele não paga nada, ele ainda vende um pouco mais barato que a tarifa, claro, até para o cliente dele compensar, pagar isso para ele, mas ele ainda gera um crédito aí. Oi? Só uma dúvida, nesse cliente aí, essa indústria é vizinha, colado no outro? O quê? Colado? Não precisa ser colado. Dizendo naquela primeira modalidade, né? Estou dizendo isso, geração compartilhada. E ele fez isso via CEMIG? Na verdade, a CEMIG ela só aprova o projeto, né? Ela tem só que obedecer. Você fala para a CEMIG que simplesmente quem que você tem, qual é a unidade consumidora que vai ser abatida, que os créditos que você gerou vão ser abatidos. Então a Alma ela dá a entrada lá na CEMIG e fala assim, o excedente que gerar, independente se for 1, se for 1.000, se for 50, nesse caso aí vai ser tudo para esse consumidor aqui de número tal. Aí a CEMIG vai no sistema interno dela, ela já tem um cadastro, um sistema de compensação de energia que ela automaticamente já desconta do consumo do consumidor na tarifa, entendeu? Então a tarifa dessa indústria que está comprando energia da Alma,
ela vem, por exemplo, ela consumiu 10.000 kWh e recebeu 5.000 kWh da Alma, ela vai pagar só 5.000 kWh. E aí eles fizeram um contrato privado entre eles. Exatamente. Para isso, tem que ter, além da formalização com a concessionária, tem que ter um contrato bilateral entre a Alma e o consumidor, até para ter uma validação jurídica, né? Esse contrato só tem que ter um cuidado, porque ele não pode ser... Você não pode especificar que é um contrato de compra e venda de energia. A ANEEL ela regula esse contrato de compra e venda, então, teoricamente, todo contrato de compra e venda tem que passar pela ANEEL. Como esse aqui não precisa passar, não pode especificar muito que é um contrato de compra de energia, de venda de energia. Tem que ser algo do tipo, tem que ser uma coisa mais sutil, de compensação de energia. Já tem um modelo pronto sobre isso, entendeu? Mas é um contrato que está bem desenvolvido já. O ponto negativo desse modelo é porque na geração compartilhada o ICMS ele não é abatido. Ou seja, o cara que recebe a energia, os 10.000 kWh, o ICMS ele é cobrado de acordo com os 10.000 kWh, não com os 10.000 menos os 5.000. Então, isso é só um ponto negativo da geração compartilhada, que na geração normal não, ele é a tarifa cheia que é abatida. Aqui tem as plantas em implementação, lá no Rio Grande do Sul também, que é o Espumoso e Valauer, que a gente está fazendo também em parceria com a VIT, com o Christian aqui, que já estão bem avançadas, o gerador já está inclusive ali. Os 2 geradores já estão na planta, a gente só está concluindo algumas instalações, o cliente também está concluindo uma obra na subestação, algumas coisas assim, mas a gente tem esses 2 projetos que a gente deve estar startando ainda esse ano, até o final desse ano, né? Passar aí, acho que os próximos já pode dar uma corridinha. Aí a linha de produto, que nem eu falei no começo, a gente tem tantos geradores pequenos, de 60 kVA, até o de 600. O nosso carro-chefe é o de 400. Que é o 250 kW elétrico, é o que a gente mais vende, é o que apareceu que a gente fez o teste lá do Lactec. Então, pode passar. Aqui a questão da modularidade que eu falei também, que é o nosso diferencial, né, que a gente trata como um diferencial nosso. Aqui o mercado em potencial, além do biogás que eu foquei aqui na apresentação, a gente já tem vendido todos esses segmentos aí, né? A maioria é gás natural, né? Então, condomínio residencial, comercial, hotel, tudo isso já tem gerador de CHP Brasil espalhado pelo Brasil inteiro. Aí pode passar, são mais 2 geradores aí que a gente tem. Pode passar também. Aí um e-mail que a gente recebeu da cogeração qualificada da ANEEL, que foi o primeiro condomínio residencial com cogeração qualificada. Hoje ele já está com processo de exportação na Light, só que a Light está embarreirando algumas coisas, então, mas a parte mais difícil, que era conseguir a cogeração qualificada na ANEEL, a gente já conseguiu. Então, próximo, gás natural. Aí também mais ou menos o que eu falei, né? Pode passar. Então é isso. Muito obrigado. Vocês têm o condomínio Campos também, tem? Condomínio Esplendore. Instalado é horário de ponta, é um CHP 300. Ele roda todo dia, horário de ponta. Aqui, essa região da área de concessão da Ampla, que agora é Enel, né? Ela tem muita viabilidade para horário de ponta, porque o horário de ponta aqui é muito caro. É o mais caro do Brasil. Então, as aplicações aqui são mais voltadas para horário de ponta. Então é isso. Bom, pessoal, agradecer ao Vicente, né, da CHP. Eu acho que para quem, né, vê uma empresa como essa que surgiu de um TCC de graduação chegar nesse porte, né, é uma coisa extraordinária, né? Tem um amigo meu espanhol que visitou a CHP em abril de 2016, o Jorge Mignon, pode tirar. Eu faço questão de falar isso com o Fábio, com o Péricles, né? E o Vicente, eu não sei se ele sabe. Mas aí a gente ele veio aqui para fazer, né, foi um companheiro meu colega meu lá de doutorado,
E aí, quando a gente saiu da CHP, ele virou para mim e falou assim: Adriano, se eu tivesse dinheiro, eu investia nessa empresa. Então, é uma pessoa com uma vivência muito grande a nível de Europa falando isso. Então, é muito bom a gente receber aqui. Tá certo, Vicente? Muito bom a sua palestra. Eu acho que para a galera jovem aí, ver o potencial. Não, vocês aqui são de casa, cara, né? A gente espera contar com vocês sempre aqui no nosso evento, mas é uma lição para a gente, né? E o processo aí de inovação e de perspectiva nisso aí.